Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michelle e eu estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Gente, hoje eu trouxe uma palavra que eu acho que vai ser bem rapidinho para vocês, mas ela é muito importante a gente se atentar a ela. Então a gente vai lá para o livro de Jonas. Vocês já decoraram os livros da Bíblia? Sabem encontrar facilmente? É importante, viu? Então vamos lá no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo de 1 a 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. É uma história muito conhecida no meio cristão, né? Começa desde lá da nossa infância, para quem cresceu no lar cristão, né? Lá na escolinha bíblica infantil, a gente vai aprendendo, vai vendo as ilustrações. E é uma história muito comum e a gente muitas vezes aprende a ter uma única visão sobre essa história. E ontem eu tive a oportunidade de estar explicando, ministrando um pouco sobre essa história e Deus me tocou para trazer aqui também no canal do YouTube para vocês. Então, antes de continuar, eu quero pedir que você está chegando agora, possa se inscrever no canal e peço para todo mundo deixar o like nesse vídeo, tá bom? Se Deus abençoa a sua vida de alguma forma com esse conteúdo aqui. Então, gente, vamos lá. Deus deu uma ordem para Jonas. Vai lá para Nínive e prega para aquele povo, porque eles precisam, né, se converter dos seus maus caminhos, eles precisam se arrepender da sua maldade. E, gente, que cidade é essa tal de Nínive? Nínive era a capital do Império da Assíria. Então, era uma capital de um império muito complicado, um império muito cruel, né? Quando os assírios iam para a guerra e ganhavam essa guerra, eles faziam atrocidades, né, com os seus prisioneiros, com o pessoal da região que eles conquistavam. Eles eram muito violentos, muito cruéis. Então imagine só a situação de Jonas, né? Eu acho que ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Imagine só, Deus vira e fala para você ir para um lugar que você pode morrer. Ir para um lugar de um povo extremamente violento e cruel, que pode fazer qualquer atrocidade com você, que não dá nem para imaginar aqui, né? Eu acredito que Jonas, além de dar a entender pelo livro dele que ele odiava o povo, né, assírio, odiava as pessoas daquela cidade, porque elas eram más, eram cruéis, eram pecadoras, né? Então vem aquela questão, eu sou santo, eu sou certinho, mas o fulano é defeituoso, né? Então tem também essa questão, mas imagine só a situação, gente, você ter que ir parar numa cidade de um povo cruel, violento, que poderia fazer qualquer maldade com você. Vamos comparar hoje, né? De repente Deus manda você ir lá pregar no Irã. Já pensou você ir pregar no Irã? Já pensou você ir pregar, sei lá, no Afeganistão? Deus manda, vai lá no Irã pregar para aquele povo lá, porque eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Você teria coragem de ir? Você atenderia de primeira o chamado de Deus? Né? Vai lá pregar na China, né? Vai lá pregar na China. Vai lá pregar em algum país aí perseguido, né? Que as pessoas são mortas, são expulsas de casa, na Índia. Né? Muitas pessoas se convertem na Índia, as suas famílias abandonam quem se converteu. Então, você tem coragem de ir? Você tem coragem de arriscar a sua própria vida para obedecer a Deus e evangelizar um povo cruel, obstinado, duro, que pode acabar ceifando a sua vida por causa disso? Né? Então, Jonas ficou relutante. Jonas ficou relutante de ir, quis fugir da ordem de Deus, né? E entrou naquele barco, veio a tempestade, né? Como a gente sabe, veio a tempestade como consequência da desobediência de Jonas. Os marinheiros ali, né, começaram a se preocupar, procurar a causa daquela tempestade. Eu acredito que quando eles começam a orar aos seus deuses e a buscar a causa,
do que estava acontecendo e depois procuram Jonas, que estava dormindo, eles começaram a perceber que aquilo não era natural, sabe? Aquilo que estava acontecendo não era só uma tempestade comum. E por isso que eles foram falar com Jonas, questionar Jonas. O que você fez? Por que a gente está passando por isso? Né? Então, Jonas, covarde, né, pediu para ser jogado no mar. Eles ainda relutaram para jogar ele no mar. Tentaram não jogar, porque eles não queriam ser responsáveis por matar alguém, né? Porque sabia que no meio daquela tempestade, o que ia acontecer com Jonas? Ele ia morrer, né? Então, eles relutaram um tempo, né? E depois viram que não tinha jeito, oraram a Deus e falaram: oh, meu Deus, que não seja a nossa culpa, porque a gente tem que dar um jeito nisso aqui, tem que jogar ele no mar para essa tempestade passar, porque, né, a coisa tá feia. E jogaram Jonas no mar. A tempestade logo passou, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que é muito importante, a gente quando tá fora da direção de Deus, a gente tá desobedecendo a Deus, e a gente quer fugir de Deus, às vezes quem vai pagar o preço com você são pessoas da sua família, são pessoas que você convive, são pessoas da sua igreja, pessoas do seu trabalho, ou até mesmo algumas pessoas desconhecidas, como foi no caso de Jonas. Mas toda vez que a gente desobedece a Deus, não é só a gente que paga o preço, mas quem convive, quem está ao seu redor, paga o preço junto. E aí eu estava conversando com meu tio exatamente sobre isso, sobre Jonas. Eles vieram aqui e a gente tocou no assunto, não sei porquê, né? E a gente falando, né, sobre isso, aí ele falou assim, às vezes a gente peca, a gente erra e às vezes é um filho que paga o preço, é um pai, é uma mãe que vai lá sofrer junto com você por causa das consequências dos seus erros. Quando a gente erra, a gente nunca colhe sozinho. Quando a gente acerta, a gente nunca colhe sozinho também. Porque quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para abençoar outras vidas. E quando a gente desobedece a Deus e quando a gente erra, né, pessoas ao nosso redor ou pessoas que a gente nem imagina vai colher o preço disso também. Vai sofrer também. Então não adianta fugir, gente, da mão de Deus, a gente não foge. Jonas se iludiu, tanto que poderia fugir da mão de Deus e não teve jeito, ele não conseguiu. Ao cair no mar, foi parar no ventre do peixe. E de lá, no ventre do peixe, em tempo de morrer, sozinho, vendo a coisa muito feia, ele se arrependeu, né? E atendeu o chamado de Deus de chegar até Nínive e pregar a palavra. E eu sabe o que é interessante? Que o povo se arrependeu e proclamaram um jejum de arrependimento. Então, Deus sabia da necessidade de arrependimento e de reconhecer que só o Senhor é Deus, que aquelas pessoas tinham. Elas estavam erradas, estavam sendo cruéis, elas estavam sendo obstinadas, mas Deus sabia que se elas conhecessem a verdade as libertaria. Elas estavam precisando de uma chance de se converter de seus maus caminhos. Quando aceitamos Jesus, quando vamos para a presença do Senhor, a gente não vai só para nós mesmos. Nós vamos porque precisamos, e depois que Deus nos cura, nós precisamos ser usados por Deus para que outras almas sejam libertas, sejam transformadas e sejam curadas também. O evangelho não é para viver, como o pastor hoje falou na igreja, não é para você viver só no seu individual, só na porta fechada do seu quarto. Tem hora que você tem que sair e viver no público e dar um testemunho e levar a palavra para alguém que precisa. Né? Então não tem como fugir, gente. O evangelho é para multiplicar, né? Por isso que Deus multiplicou os pães e os peixes 2 vezes lá, que tem relato no livro de Mateus. Porque é para multiplicar, não é para você evoluir e ficar no seu mundinho. E muitas vezes eu já vi várias pregações, várias pessoas falando sobre Jonas e colocam uma conotação assim, porque Jonas, né, foi lá, não obedeceu a Deus, tentou fugir, né, coloca como se ele fosse Jonas não valia nada porque desobedeceu. Onde já se viu desobedecer a Deus? Por que ele não queria ir para Nínive? E coloca ele numa situação assim, como se ele fosse uma pessoa que não valesse nada. Mas Jonas, sabe quem é Jonas? Jonas somos nós. Jonas somos todos nós.
Somos todos nós quando desobedecemos o chamado de Deus, somos todos nós quando não queremos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Jonas somos nós quando não amamos o nosso próximo. Jonas somos nós quando não perdoamos. Jonas somos nós quando não pregamos o evangelho àqueles que precisam. Jonas somos nós quando estamos fora da presença de Deus, desobedecendo a Deus, Deus falando, faz assim, faz assado, vive assim, é isso que eu quero para você, e a gente não quer fazer. E tem hora que a gente prefere entrar no ventre do peixe do que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Jonas somos nós, todos nós. Todos nós podemos ser Jonas. Toda vez que estamos fora do centro da vontade de Deus, estamos agindo como Jonas. E as consequências vêm. Graças à misericórdia e o amor de Deus, nós podemos ser perdoados e restaurados e reconstruídos e feitos vaso novo novamente. Jonas se arrependeu e foi atender o chamado que Deus deu. Deus livrou ele por causa do arrependimento dele, então ele foi atender o chamado. Porque quem se arrepende de verdade atende o chamado, não nega o seu chamado. Então, por mais que às vezes nós possamos agir como Jonas agiu, sempre há um advogado fiel, que é Cristo Jesus, para nos perdoar da nossa rebeldia, para nos perdoar da nossa desobediência, para nos perdoar dos nossos pecados e nos conduzir no caminho que precisamos andar. Jesus nos ama e se nós nos arrependemos e confessamos, nós não precisamos mais nos envergonhar, é só seguir o caminho que Ele tem para nós, porque Ele vai nos auxiliar nisso. Muitas vidas, gente, Jesus está voltando, e Satanás vai sofrer as consequências, do que ele fez, e ele não quer sofrer essas consequências sozinho, ele, seus demônios, seus anjos, não querem sofrer essas consequências sozinhos. Então, a gente tem que estar em amor, a gente tem que estar na presença de Deus, em amor pelas almas perdidas, para que elas possam ser alcançadas e ter uma oportunidade de não sofrer as consequências junto com Satanás. Porque se Jesus não voltar, uma hora a gente morre e a gente vai ter que prestar conta. Se Jesus voltar, teremos que prestar contas. Então, não desobedeça, por mais difícil que seja. Eu sei que tem hora que não é fácil obedecer a Deus, Não é fácil mortificar a nossa carne, abrir mão de coisas que a gente quer. Não desista, de servir a Deus. Não fuja como Jonas fugiu. Não negue como um dia Pedro negou. Não negue a Jesus, Mas fique firme, obedeça. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes Deus pode requerer algo muito grande, de nós e ser difícil atender, Mas nós devemos estar dispostos, a atender o chamado do Senhor para as nossas vidas, E lembrem-se sempre dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão nesses locais, que estão em guerra, que a perseguição é muito intensa. Hoje a gente tem uma liberdade tão grande aqui no Brasil, da gente viver a nossa vida com Deus, A gente pode escolher a Bíblia que a gente quiser, a gente pode ir na igreja o dia, a hora que a gente quiser. E tem gente que está sendo expulso de casa, tem gente que está tendo suas casas queimadas, tem gente que está morrendo, E a gente não está dando valor ao amor que Deus está tendo por nós aqui onde a gente está. Então, no mínimo, ore por essas pessoas que estão nesses locais. No mínimo, ore, E atenda o chamado de Deus, atenda o que Deus quer para você na sua vida. Eu sei que não vai ser fácil, porque muitas vezes para mim não é fácil também. Mas eu sei que Deus vai enviar socorro, proteção, escape. Deus vai sustentar você naquilo que você precisa fazer, Então, que possamos nos converter de nossos maus caminhos e da nossa desobediência e estar de coração aberto ao amor, ao perdão e ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Espero que o Espírito Santo possa orientar e falar mais com vocês aí na casa de vocês, no coração de vocês, na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus nos abençoe. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.